O Partido Novo lança em Belo Horizonte o pré-candidato da legenda ao governo do estado. É o empresário Romeu Zema, de 53 anos, natural de Araxá e um novato na política. Ele é nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Romeu. Tudo bem, Vivian. Agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui e ter a oportunidade de compartilhar as nossas ideias. Romeu, o que te fez aceitar esse convite do Novo? A essa altura da vida, eu sei que você nunca teve um contato maior com a política, ou nenhum contato com a política, e a essa altura da vida tomou essa decisão. Bom, eu posso te dizer que algumas coincidências aconteceram comigo nos últimos 2 anos que possibilitaram que essa virada de vida tão drástica acontecesse. Há 1 ano e meio atrás, a minha sucessão na empresa foi feita, então eu deixei o cargo de presidente da empresa e passei a atuar somente no conselho de administração. Sua empresa? Isso, exatamente, da empresa da minha família, não é minha, vale lembrar, temos outros sócios lá. E com isso eu passei a ter um certo alívio na carga de trabalho. E a empresa passou a não depender de mim intensamente como dependia no passado. Então a empresa está profissionalizada e eu fiquei no conselho e tive a oportunidade de olhar para fora, de olhar para o futuro. Fui para o Vale do Silício para ver questões de inovação, etc. E há 6, 7 meses atrás tivemos uma outra coincidência. O Partido Novo fez o convite para que eu viesse ser pré-candidato ao governo de Minas Gerais. E a minha resposta foi não, porque eu nunca tive nenhum laço com política, ninguém na minha família é político e eu desconheço, ou desconhecia, né, essa questão, mas esse convite me causou um incômodo muito grande na minha consciência. E eu cheguei a ter de procurar uma ajuda externa, psicóloga, etc., porque eu vi que eu passei a dormir mal, que eu comecei a ficar ansioso, que Mas alguma o que te coisa... incomodava? Então, parece que a minha consciência estava cobrando de mim alguma coisa. E aí eu cheguei à conclusão que talvez eu errei a minha vida toda em ter ficado distante da política, que tudo que aconteceu de errado no Brasil nesses últimos anos foi culpa minha e de milhões de brasileiros que pensavam igual a mim. Pensavam que a política era adversária? Não, que pensava que a política era um assunto para ser esquecido. Sim, nesse sentido. Exato, que é algo que não compensava se envolver, entrar. Eu sempre pensei, eu vou fazer o que eu preciso aqui na empresa, meu foco é a empresa e com certeza lá no setor público os políticos estão fazendo bem feito. Mas os fatos mostraram que não, que geralmente quando nós que temos alguma capacidade ética ficamos distante, quem vai para a política costuma ser pessoas que têm o contrário dessa posição. O que a sua candidatura vai propor? A minha candidatura propõe basicamente o que o Partido Novo propõe. Eu te digo que eu só aceitei também porque eu compartilho totalmente das ideias do Partido Novo. Se fosse outro partido eu não teria aceito. E o que nós queremos é um Estado menor. Eu gosto de comentar o seguinte, o carrapato ficou maior do que a vaca aqui no Brasil, sendo que o carrapato é o Estado. E coitado dessa vaca que somos nós, o povo. Então nós temos um excesso de leis, de tributos que sobrecarregam a sociedade. E estamos, né, numa situação como a que estamos devido a isso. Ficou um Estado gigantesco, oneroso demais. E estamos num país que é perigosíssimo essa situação em que o sonho da maioria dos jovens é mais prestar concurso público do que empreender. Só que quem faz uma economia crescer são empreendedores, não são políticos. Os políticos delimitam as regras, fazem as leis, mas quem paga impostos, quem paga tudo em última instância, somos nós, pessoas do setor privado. Mas o senhor acredita que o setor privado vai ocupar os espaços que o Estado precisa ocupar hoje, ocupa hoje, para atender uma sociedade muito desigual, uma sociedade que tem gravíssimos problemas sociais e que tem muita desigualdade? A iniciativa privada pode fazer esse papel? Não. O Estado
é que tem de resolver a questão social e ele tem recursos para isso, vale lembrar. O grande problema é que se o Brasil dependesse da quantidade de leis, de deputados, de vereadores, deputados federais, senadores, nós seríamos o país mais desenvolvido do mundo e de assessores. Só que estamos longe disso. Nós precisamos realmente ter, né, toda a estrutura pública mais produtiva, porque hoje há uma falta enorme de gestão no setor público. Nós temos aqui na própria capital... O senhor está falando que precisa de um Estado mínimo ou uma melhor gestão do Estado? Nós precisamos de um Estado ótimo, não é nem mínimo nem máximo, né? O Estado ótimo é que vai resolver. O senhor é de Araxá, Isso. Interior de Minas. Toda a trajetória empresarial, a sua trajetória empresarial também foi muito para o interior, né? Teve Exato. o senhor tem pouco contato com a capital. Isso de alguma forma vai influenciar o senhor como político, um eventual governador? Eu diria que sim. E como? Porque eu tenho certeza que nenhum concorrente meu conhece o estado de Minas como eu conheço. Eu já andei esse estado de norte a sul, de leste a oeste, de carro, porque boa parte das nossas lojas, que no estado de Minas Gerais são mais de 300, eu é que fui negociar imóvel, eu acompanhei reforma, eu acompanhei e acompanho ainda a operação dessas lojas e conheço esse estado muito, muito bem. Mas político tem que gastar sola de sapato pelo estado também, hein? E eu estou gastando... Os políticos tradicionais. Isso, mas eu estou gastando mais do que qualquer um, porque a minha vida foi essa, foi sempre estar na estrada acompanhando a operação da empresa. Então, não estou devendo nada a nenhum deles. O senhor acha então que isso beneficia o senhor na campanha? De cara isso vai beneficiar? Eu, no interior, sou, principalmente pela empresa, uma pessoa relativamente conhecida. Na capital não, porque nunca tivemos negócios aqui. Mas aonde nós temos negócio, querendo ou não, você tem contato com aquelas comunidades. Agora, que estratégias o partido pretende usar? O senhor está dizendo que conhece 500 cidades, e que tem contato com as comunidades, mas o fato é que o senhor é completamente desconhecido na política. Né? É uma novidade aí nesse cenário para o governo do Estado em Minas Gerais. Que estratégias o partido pretende usar para tornar o senhor conhecido, ser levado realmente as propostas para o interior, levando-se em conta que o Partido Novo ainda é um partido novo e pequeno? Correto. Bom, o primeiro passo que nós estamos dando, que já está em andamento na pré-campanha, é estarmos visitando até outubro 500 cidades. Em todas as cidades tem alguns eventos, algumas reuniões. Com isso, a quantidade de aderentes, de filiados ao Novo só tem aumentado. Então eu estou fazendo um trabalho de Hércules. Eu tenho certeza que eu vou visitar mais municípios que todos os concorrentes meus. Nenhum vai fazer 500 cidades. E olha que eles têm avião e helicóptero, e nós não temos. E outra coisa, vai ser a pré-campanha que mais vai atingir municípios e a mais barata. E vamos alicerçar muito na mídia social também. O Partido Novo ele já nasceu digital. O Partido Novo a gente fala que é a startup das políticas. E vai causar muito incômodo daqui por diante e já começou a causar. Porque nós temos propostas totalmente diferentes dos demais partidos. Eu entendo, o senhor está bastante animado com a candidatura. Agora, eu não tenho como não fazer questionar isso. O partido e o senhor estão dispostos a tornar a sua candidatura realmente competitiva ou é uma alternativa de estamos na disputa, temos um candidato majoritário e vamos construir possibilidade de formar bancadas, porque nós temos para 2020 uma cláusula de barreira para entrar em vigor que pode tirar do jogo um monte de partidos. Não é? Como é que isso foi pensado? Né? Correto. Não, nós enxergamos chances reais de vitórias, porque aonde eu vou, eu já posso te adiantar, você vê as pessoas com uma insatisfação como nunca eu vi com relação à questão
de representatividade dos políticos. Há esse movimento aí, renova tudo, e nós vamos ter surpresas que ninguém está conseguindo prever nessa eleição. E eu tenho andado, ontem, antes de ontem, eu estive em Itabira, Nova Era, Bela Vista de Minas, conversando o dia inteiro com pessoas em reuniões, e isso está muito evidente. Eu posso dizer porque eu estou no meio das pessoas. Nós vamos ter grandes surpresas. Uhum. Como é que o senhor vê os desafios que o Estado vai ter que enfrentar pela frente? Nós temos aí um problema óbvio, que é um problema econômico e financeiro que o Estado enfrenta já há algum tempo, que vem se arrastando. Como é que o senhor pretende lidar com isso e como é que o senhor vê as possibilidades e saídas para essa situação? Bom, o grande problema de Minas é o déficit. O ano passado, 6 bilhões de reais, esse ano estão falando que pode chegar a 10 bilhões, e é uma questão de urgência, porque sem recursos você não consegue fazer nada. E nós estamos indo para um ponto que não vai demorar a faltar gasolina nas viaturas da polícia e remédio nos postos de saúde. Minas Gerais está caminhando para se transformar num Rio de Janeiro. E o grave é que o nosso atual governo não tem feito nada. Ele tem feito até no sentido contrário, ampliado os cargos e despesa com o pessoal. Vai ser necessário realmente fazer uma reengenharia, fazer uma revisão geral, principalmente no Poder Executivo, que é onde um governador tem condição de atuar. E quanto também, né, que o Poder Judiciário e Legislativo venham a fazer algo também. Porque durante toda essa crise de 15 e 16, em que milhões de brasileiros perderam o emprego, tiveram queda na renda, eu não vi nenhuma redução de gastos em Poder Judiciário e Legislativo. Muito pelo contrário, continuaram ampliando. O senhor e seu partido abraçam bandeiras de combate à corrupção e ineficiência da máquina pública. O senhor acredita que a sua experiência de gestor, me parece que sim, porque eu já li algumas entrevistas que o senhor deu, o senhor acredita que a sua experiência de gestor privado qualifica o senhor para a gestão pública, não é? Sim. Como é que o senhor vê a relação do executivo, do governador, com o legislativo, com o judiciário, com as entidades de classe, com os movimentos sociais, com os municípios, prefeitos, com a União? O senhor acha que, como gestor privado, essas não são experiências diferentes? Como é que o senhor vai lidar com isso? Eu te diria que tem boa parte que coincide. Primeiro, quando se fala em gestão, você está lidando com pessoas. Desde que você tenha um time bom, as coisas acontecem. E um time ruim, as coisas não acontecem. Segundo, eu sempre negociei com indústrias na hora de comprar, com bancos na hora de pegar dinheiro emprestado, com sindicatos, relações laborais. E eu sou uma pessoa adepta ao diálogo, gosto de aprender. Mas o senhor nunca teve a experiência de negociar no mundo político? Por exemplo, as relações com o legislativo, que o executivo precisa ter com o legislativo, correto. Não é? Mesmo com o executivo dos outros entes da federação. Sim. Tudo isso envolve negociação. Exato. Com uma oposição, com uma base. Como é que o senhor pretende conduzir isso? Então, primeiro, eu acho que, sendo eleito, eu já assumiria o cargo de governador com uma noção, por parte de todos, que a população clama por mudança, que é a nossa bandeira. Então, eu acho que qualquer deputado estadual já começaria a pensar o seguinte: se esse governador Romeu foi eleito, é porque a população está apoiando o que ele divulgou durante a campanha. Esse eu acho que é um ponto. Nós já vamos trazer alguns adeptos. Segundo, nós vamos ter alguns parlamentares do Novo, com toda certeza também. Vamos eleger, não sei se 5, 6 ou 7, mas alguns
nós sabemos que serão eleitos, como já aconteceu na Câmara de Vereadores aqui, que nós só disputamos uma eleição. Então o senhor admite que vai ter que fazer uma aliança dentro do Legislativo. Exato. E aí entra, eu acho, uma coisa que o Executivo hoje não faz, que é o seguinte, é negociar, mas sempre está usando critérios, né, técnicos. Porque hoje, muitas vezes, o que acontece na política do Brasil é o seguinte, você é deputado, eu vou te dar então X milhões para você investir lá na sua região e você não me presta contas disso. Nós queremos o seguinte, o Estado tem recursos para melhorar a vida do povo. O senhor está se referindo às emendas parlamentares? Sim. Mas as emendas parlamentares, elas não são aplicadas pelo próprio governo do Estado? Mas porque o deputado, ele indica o que ele acha que é importante, onde que ele acha que é importante na região dele. Isso, então, exato. Mas é o governo que assume essa responsabilidade. Mas o que nós queremos é um trabalho conjunto com os deputados no seguinte sentido, vamos investir, sim, mas em projetos que realmente tragam retorno e que tenham condição de serem perpetuados de acordo com o orçamento de Estado, porque eu tenho corrido o Estado e o que se vê são hospitais de 2.000 metros quadrados funcionando só 200 metros quadrados. O resto não tem médico, porque não tem recurso, os equipamentos encostados e coisa dessa natureza. Então há muito, parece, né, no mundo político, um auê de inaugurar obras para se obter votos, principalmente em anos eleitorais, e depois, cadê o dinheiro para continuar a operação daquilo? Então, eu acho que muitos projetos carecem de um embasamento técnico maior. O senhor já tem um estudo disso? Tem trabalhado sobre essa informação do Estado sobre isso? Temos feito isso. Vamos apresentar breve um plano de governo onde fica claro, recursos muitas vezes, eles não são grandes os recursos, mas mesmo quando pequenos ainda são mal aplicados. Agora, no seu partido, não pode ser usado, isso é uma regra, um princípio do partido, que não será usado o fundo eleitoral, não é isso? E não haverá também alianças com partidos que usarem o fundo eleitoral ou que tiverem candidatos que não são ficha limpa, que não estão enquadrados pela lei, que devem alguma coisa, cometer algum tipo de crime e não são ficha limpa. A pergunta é o seguinte, como que, de fato, o Novo pretende levantar recursos para bancar uma candidatura ao governo do Estado? A previsão de uma candidatura, o que está se falando de limite para gastos, são vários milhões, são muitos milhões, apesar do limite ser considerado em relação a anos anteriores um limite pequeno. Mas o fato é que Minas Gerais é um estado onde se tem que rodar muito, o custo é muito alto e tal. O senhor mencionou uma rede que vai se trabalhar, redes sociais, que as filiações, vão aumentar as filiações, mas o custo de uma campanha é muito alto. O senhor não pode fazer financiamento empresarial. Exato. O senhor vai fazer o próprio financiamento, a sua família, o senhor vai entrar com os recursos para a sua campanha? Eu vou estar contribuindo, mas um valor, vamos dizer, que é uma fração de uma campanha, e o Novo, ele usa recursos dos filiados. Nós temos hoje 18 mil filiados no Brasil que contribuem mensalmente. Nós somos da opinião que o partido tem de funcionar da mesma maneira que um clube, que um time de futebol, arrecadando recursos e prestando contas do que faz. Porque quando o dinheiro vem de graça, geralmente ninguém presta conta de nada e não faz bem feito. Então os nossos recursos são pequenos, mas serão muito bem gastos, e nós estamos também com um trabalho, que é de outra parte lá do Novo, que não cabe a mim, de estar indo atrás de pessoas que podem contribuir com essa causa nossa e que estamos tendo muito adeptos. Então vamos ter recursos, mas de pessoas que acreditam na nossa causa, não do contribuinte. Sim, agora, uma realidade nas campanhas é muito assim, existe um planejamento de captação de recursos, chega na metade do caminho, o dinheiro acaba, não é? Vocês estão preparados para isso? Estamos. E vale lembrar que estamos fazendo uma pré-campanha espartana.
não estamos gastando com praticamente nada. Então, é a gasolina, é o pneu, é a refeição, nada além disso. Agora, Romeu, o seu nome, ele apareceu numa lista de pessoas que tiveram a nacionalidade italiana suspensa pelo próprio governo italiano, depois de uma investigação que descobriu um esquema fraudulento nessas, nessa obtenção de nacionalidade. Essa história pode, de alguma forma, te prejudicar na campanha? Eu diria que de forma alguma, né? Alguns órgãos de imprensa noticiaram isso de forma tendenciosa. Eu fui uma vítima, né? Eu contratei um escritório especializado em cidadania italiana, tenho vários parentes que já têm cidadania há 20, há 15 anos, né? Primos, tias minhas que já têm, e esse escritório contratou alguém na Itália e esse alguém na Itália fez algo errado. É a mesma coisa que você ser condenada hoje por um imóvel que você comprou porque quem te vendeu cometeu um crime eleitoral, um crime ambiental cortando uma árvore. E a pessoa que está prestando serviço para mim já assegurou que em alguns meses a minha cidadania sai, entende? Porque eu e mais 1.188 mineiros fizemos tudo de boa fé. Então, não cabe a nós sermos os prejudicados na história. Mas eu digo porque quando você se torna uma pessoa pública, que inclusive está empunhando uma bandeira contra a corrupção, né, que essa é uma das suas bandeiras, vai ter que responder por um questionamento como esse. Né? Estou aberto a responder sem nenhum problema. Estou com a consciência totalmente limpa com relação a isso. Ok. Romeu, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político. Eu espero que o senhor retorne, né, ao programa, até porque nós vamos continuar conversando com os candidatos. Teremos ainda, agora pré-candidato, mas virá a ser candidato. Teremos outra rodada de conversas. Muito obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço a oportunidade e queria só dar o seguinte recado. Eu gosto muito de uma analogia, e como eu havia comentado com você antes, gosto muito de história, e não foram os fabricantes de carruagem que inventaram o carro, nem foram os fabricantes de vela que inventaram a lâmpada elétrica. E não vão ser os atuais políticos do Brasil que vão inventar o novo Brasil. Vão ser pessoas novas que não estão aí, porque quem está aí não consegue enxergar de forma diferente de fazer política como quem está de fora consegue. Então, agradeço a oportunidade e estamos aí com a nossa bandeira. Obrigado. Obrigada de novo. Eu conversei com o empresário Romeu Zema, pré-candidato do Partido Novo ao governo do Estado. Ele veio nos falar a pré-candidatura dele está sendo lançada pelo partido e ele veio nos falar do que pensa, do que o partido, do que ele e o partido propõem para o governo nessa arrancada. Ele que é um neófito na política, que nunca fez nenhum tipo de militância e que entra aos 53 anos na corrida pelo governo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.